Então, eu registro, né, esse gasto, né, no período que ele incorreu, que eu gastei, que eu usei a energia, que eu usei, eu usufruí, usei o imóvel, que eu utilizei o telefone no mês de março. Independente se eu pagar ou não. E, geralmente, essas despesas são pagas sempre no mês seguinte. Eu vou pagar lá no dia 10 de abril, no dia 5 de abril. Então, eu tenho que registrar essa despesa no período que eu a consumi. Né? Que eu a consumi. E a receita, a mesma coisa. Independente de eu ter recebido a receita, o dinheiro, eu posso até receber também à vista, mas eu vou registrar a receita no período que ela foi ganha, né? A despesa que ela foi ganha, que incorreu, ela foi incorrida. Eu tenho lá o direito de receber aquela receita. A receita faz parte do meu patrimônio, independente de eu ter recebido ou não, eu vou registrar naquele período. Isso chama-se regime de competência. E, professor, quer complementar? Porque essa parte é muito, mas muito importante com relação à contabilidade. E a questão da competência para os advogados é uma coisa meio difícil, né, para a gente poder entender, porque a gente está acostumado ao regime de caixa, né? Recebi, né, tá dentro do bolso, né, é o dinheiro que eu tenho, esse seria o disponível para mim. Para contabilidade, principalmente para a pessoa jurídica, por que é importante a competência? Né? Isso tem uma explicação histórica, né? Porque na época das grandes navegações, na época do mercantilismo, você vendia mais para quem tinha crédito. Então, era muito melhor você ter operações no qual você vendia para a nobreza, independente de receber ou não, no qual você ia receber esse valor no futuro. Então, por força disso, é que surgiu, né, a origem da competência. Então, na competência, não pode confundir competência com caixa. Por quê? A competência, independente do valor ser recebido ou não, eu sou obrigado a reconhecer na contabilidade. Por exemplo, uma venda a prazo. Eu vou receber daqui a 30, 60 ou 90 dias. Mas o fato gerador ocorreu quando? Quando eu fiz a venda da mercadoria. Quando eu entreguei a mercadoria para o cliente. Então, neste momento, houve o fato gerador, portanto, pela competência, eu vou tributar aquele valor. Se fosse regime de caixa, que, por exemplo, vigora para o lucro presumido, quando que eu vou tributar? Quando eu receber as parcelas. Então, vai ser daqui a 30, 60 ou 90 dias. Né? E a mesma coisa da despesa. Um exemplo que a gente gosta de usar muito é a questão da despesa de seguro. Quando você contrata um seguro do seu carro, né, ou a empresa contrata o seguro do carro, renova, ela paga o prêmio. O prêmio vale pelo período da pólice, que normalmente é 12 meses. Então, aquele prêmio que eu paguei hoje à vista, por exemplo, R$ 1.200, ela vale por 12 meses. Então, eu só tenho direito a reconhecer como despesa pela competência, apropriar R$ 100 por mês. Por quê? A cada mês que vai passando, eu vou reconhecendo no resultado a competência daquela despesa. Apesar do prêmio se pago agora integralmente, de uma vez, R$ 1.200, eu vou ter direito a reconhecer como despesa no resultado quanto? R$ 100 por mês até o final da pólice. Então, seria isso, Marcelo. E, por fim, a terceira atividade, professor, o que é plano de contas? Essa é uma questão aqui importante, né? O que é plano de contas? Como o próprio nome está dizendo, né, são as contas contábeis, né, são todas as contas contábeis planejadas, ou seja, eu faço um plano de contas, das contas contábeis. Né? Então, vamos aqui, eu tenho despesas administrativas. Despesas administrativas. Lá no meu plano de contas, eu crio lá um grupo de despesas administrativas e aí eu vou descrever abaixo, de forma detalhada, todas as despesas administrativas. Na administração, eu posso ter a própria despesa com energia elétrica, a despesa com telefonia, a despesa com material de escritório, etc, etc, etc. Já na despesa, no departamento comercial, eu posso ter essas mesmas despesas e outras despesas inerentes ao departamento comercial. Então, o plano de contas, ele codifica, né? Ele organiza todas as contas, tanto patrimonial como de resultado. E isso é muito importante para fins da aplicação do princípio que eu me referi na aula passada, citando o professor Ricardo Loutores, que é o princípio da transparência, né? Ter uma contabilidade transparente.
E quanto mais detalhada e segregada, né, suas contas segregadas, melhor. Vamos então às perguntas da aula passada, professor, as perguntas que vieram também para a aula de hoje. Primeiras da aula passada, pergunta formulada pelo aluno Flávio Zananias, da unidade de Ubá. Supondo que uma empresa leve um auto de infração no valor de R$ 3 milhões em março de 2008 e recorreu, porém, o auto de infração todo mês sofre juros de mora. Pergunta se a empresa deve fazer quais lançamentos contábeis por mês, deve reconhecer todo mês os juros de mora e, no balanço, supondo que ainda não saiu a sentença, como deve constar? Bom, nesse caso, a gente vai pegar um pouco o gancho do tributo discutido judicialmente. A metodologia é muito semelhante. Então, quando a empresa sofre um auto de infração, o que vai acontecer? Isso vira um passivo da empresa. Então, ela é obrigada a reajustar pelo princípio da prudência do conservadorismo, isso no passivo da empresa, né? E vai ficar lá, passivo, contrapartida, despesa no resultado. Despesa essa indedutível, porque eu estou discutindo isso, né? E só vou poder tomar dedutibilidade desse valor quando houver a decisão final desse processo administrativo. O valor vai sofrer atualização monetária, com base no que determina a legislação, né? Se for um tributo federal, seria Selic, né? Então, o passivo vai ser atualizado, a contrapartida vai ser uma despesa financeira. Se o principal é indedutível, o acessório também é indedutível, né? E isso só vai poder ser revertido, baixado do balanço da empresa quando houver decisão definitiva. Se for na esfera federal, quando houver uma decisão, né, por exemplo, da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ou se for uma decisão de Câmara normal, desde que não haja recurso, né, da Procuradoria, porque vai ser julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ou seja, não há mais o que discutir na esfera administrativa, você teve decisão favorável, então você vai poder reverter esse valor do passivo da empresa, que vai demorar de 7 a 8 anos para você ter essa decisão. Segunda pergunta, professores, também formulada pelo aluno Flávio. Supondo que uma empresa consiga, através de liminar, o direito de aproveitamento de crédito do ICMS dos últimos 5 anos no valor de R$ 1 milhão em novembro de 2008. Pergunta se ela deve de imediato descontar no ICMS a pagar, empresa que tem todo mês saldo devedor, e como ficam os lançamentos contábeis em novembro de 2008, dezembro de 2008 e o balanço do ano de 2008. Ele conseguiu em 98 uma liminar. Em 2008, uma liminar que permite o aproveitamento de crédito dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. E aí depois, a pergunta? Se ele deve de imediato descontar no ICMS a pagar, a empresa paga todos os meses ICMS, e como fica o lançamento contábil em novembro de 2008, dezembro de 2008 e o balanço do ano de 2008. Tá. Bom, primeiramente, se ele tem apenas uma liminar, né, é temerário ele tomar esses créditos. Até porque tem o artigo 170A do Código Tributário Nacional, que foi reformado, né, pela lei complementar, se não me engano, 104 ou 105, 104, né? Lei complementar 104, que deu uma nova redação ao artigo 170A do Código Tributário Nacional, de que as compensações tributárias, né, elas só podem ocorrer quando do trânsito em julgado da ação. Então, apenas uma liminar, porque você começa a tomar o crédito, a liminar amanhã vem e ela é cassada. Como é que fica, né? Então, eu entendo que ele não deve compensar. Agora, se fosse aí, reformulando a pergunta dele, se fosse uma decisão em definitivo, ele poderia fazer a contabilização sem nem a compensação, sem nenhum problema, tem uma ordem judicial definitiva, né? E a contabilização aí, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ele vai sempre gerar um passivo de uma dívida, né? Um valor, um saldo, ele vai fazer aquelas operações que eu demonstrei, né, antes do intervalo, do livro de entrada, do livro de saída e do livro de apuração, vai criar uma linha no livro de apuração de outros créditos, né, demonstrando que aqueles outros créditos é judicial, né, e na hora de contabilizar esse valor, ele vai ter que oferecer a tributação por imposto de renda, ou seja, na verdade, se é um crédito de R$ 1 milhão e ele vai tomar de uma vez só, ele vai ter que fazer o lançamento contábil da seguinte forma: ele vai ter que